gente. Olha, então, super boa tarde a todos e todas. É prazer em recebê-los aqui, em recebê-las aqui mais uma vez, para esse encontro que hoje a tônica é a tipografia contemporânea. E aí a gente tem o maior prazer de receber aqui o Flávio Vignoli, da tipografia do Zé, e a Ferdi Henriques, né, a Fernanda Henriques, para a gente falar a respeito desse tema, e hoje até nós estamos num formato especial, né? Normalmente os encontros são só 2 palestras, e cada uma delas respondendo as perguntas, e hoje a gente fez, querendo integrar a todas as pessoas, então a gente fez uma palestra com o Flávio, que vai ter a duração aí de 1 hora, em seguida vai falar o Bug, o Leonardo Bug, né? Aí a gente faz um café de uma meia horinha por ali e deixa as perguntas e comentários a partir das 5 da tarde, quando a gente vai fazer a mesa redonda e que a Ferdi é que vai coordenar essa mesa. Então, é super prazer, assim, de receber vocês. Só para falar do público inscrito hoje, né, além dos alunos de graduação e pós-graduação em design, a gente tem profissionais inscritos das áreas de design gráfico, produto, ambiente, joias, digital, também na área de artes, com pessoas da área de gravura. Olha o Bug chegando. Ei, Bug, tudo bom? Bem-vindo. Bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bem? Só consegui entrar agora, me perdoe. Boa tarde. Tá bom, boa tarde. Então, que ótimo, Bug, porque daí eu vou fazer assim, eu já vou apresentar vocês 3, e daí o Flávio fala, você fala, a gente faz um café, aí depois volta à mesa junto com a Fernanda. A Fernanda você conhece, né? Fernanda, acho que pessoalmente não. Pessoalmente não, né, Fernanda? Então, apresento vocês aqui via telas, pessoalmente virtual, mas é o maior prazer de recebê-lo aqui também, viu, Bug? Maior carinho. Bug eu conheci ainda estudante, né, Bug? Verdade. Aluno lá na UFPE, com o nosso Congresso de Design da Informação. Mas olha, gente, então, eu estava falando que o público aqui, então, hoje, inscrito, né, formado por alunos de graduação em design, de pós-graduação, profissionais das áreas de design gráfico, produto, ambiente, joia e digital, pessoas da área de comunicação visual, arquitetura e urbanismo, mídia e tecnologia, jornalismo, sistema da informação, artes, especificamente na área de gravura. Bom, então eu tenho o prazer de apresentar vocês. Eu vou apresentar, então, na sequência aqui das apresentações. Primeiro, o Flávio Vignoli. O Flávio é designer e artista gráfico, mas também ele é editor, ele é tipógrafo. Inclusive, ele é um colecionador que tem um acervo aí bem importante da memória gráfica brasileira, né? Foi um dos entrevistados para a dissertação que falava de publicações independentes do Jó Zuliani, que está presente aqui também. E o Flávio, é o maior prazer de te receber aqui. Ele vai falar sobre tipografia contemporânea em Belo Horizonte. Além disso, a gente tem aqui o Bug, que é o Leonardo Costa, né? Bug é recifense, mestre em design pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, especialista em gestão de empresas pela Fundação Dom Cabral, fundador da primeira Digital Type Foundry nordestina, a Tipos do Acaso. Criou o Laboratório de Impressos em Olinda, o Laboratório de Tipografia do Agreste em Caruaru e o Laboratório de Tipografia do Ceará em Fortaleza. Além de ter concebido e instalado os cursos de design gráfico e design de produto da AESO, de Olinda. Atualmente é professor do curso de design da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, de algumas pós-graduações pelo país, diretor da DG Brasil, Associação de Designers Gráficos, né? Vice-presidente da Comissão Editorial da Serifa Fina e membro da Comissão Editorial da Estereográfica. Como músico, figurou ativamente no Mangue Beat,
tocando baixo no DMP e os Sulanos. Como artista, realiza anualmente o trabalho performático carnavalesco, Sopa de Letrinhas, e participa do coletivo Trampo Letras e Companhia. No exercício profissional, conquistou vários prêmios nacionais e internacionais, e integrou inúmeros júris. Parte de sua bagagem como designer pode ser conferida em seus vários livros, um deles, o Mecotipo, referência no ensino de design brasileiro. E o título da sua palestra é Trajetória Tipográfica. Bug, também maior prazer de te receber aqui. E, além disso, também a gente conta com a Ferdi Henriques, a Fernanda Henriques, que é formada em Publicidade, Propaganda e Criação pela Universidade Mackenzie de São Paulo, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, São Paulo, com estágio sanduíche na Universidade de Sevilha, na Espanha. Ela é professora e pesquisadora na FAAC, né, do Departamento de Design, atua também nos cursos de pós-graduação em Design, orientando pesquisas de trabalho e tendo participação ativa em cargos de gestão em diversos níveis. Foi coordenadora e vice-coordenadora do curso de Design, presidente da Comissão Permanente de Ensino, representante docente na Câmara Central de Graduação, atualmente é vice-diretora da FAAC, presidindo comissões assessoras, como a de Extensão e Cultura, e a administração da unidade. Uma das principais atuações nos últimos 4 anos foi a consolidação do processo de permanência estudantil na FAAC, nos âmbitos da gestão central, sendo, então, presidente da moradia estudantil do campus de Bauru e membro da Comissão de Permanência Estudantil da Unesp. Também atuou em ações e pesquisas sobre diversidade e inclusão social, liderando o grupo de pesquisa em design gráfico inclusivo e participando do projeto Educando para a Diversidade do Grupo de Trabalho de Prevenção à Violência, ambos da Unesp. Em parceria com a Faculdade de Ciências, FC, e a Faculdade de Engenharia, ambas de Bauru, inaugurou o NTAPS, Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial, para atender questões de saúde mental em nossa comunidade unespiana. É um prazer também, Ferdi, te receber aqui. Além de colega, amiga, a gente não pode esquecer que a Ferdi foi eleita agora diretora da FAAC, né? Diretora da Faculdade de Artes, Arquitetura, Comunicação, e em breve será também designer. Não, super importante, gente. Acho que o que é a terceira mulher que foi eleita na história toda da FAAC Bauru, da Unesp Bauru? A terceira mulher e a primeira pessoa, né, junto com meu vice-diretor, o professor Juarez, a primeira pessoa negra que vai entrar na direção da FAAC em todos esses anos. A Cássia estava vendo quantos anos tem a FAAC, que é um curso de design, e nunca teve uma pessoa negra, eu vou ser a terceira mulher. E vamos colocar o design, e primeira diretora do design, né? Isso, justamente. Então, gente, assim, é super importante, acho que isso só respalda também, assim, a nossa posição na Unesp, né, porque a Unesp é essa universidade que, além de pública, é aberta a todas e todos, né, e acho que a gente reafirma isso dentro do campus de Bauru. É muito, muito boa essa convivência, essa abertura, esse acesso que se dá a todos, e a Ferdi representa tudo isso, então é o maior prazer, né, de ter também você aqui, Ferdi, junto com o Bug e junto com o Flávio. Gente, agora é isso, vamos ouvir você, Flávio, depois a gente ouve o Bug, daí a gente faz um cafezinho e vai para a mesa redonda. Tá certo, gente? Para quem chegou depois, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos começar, então, o Encontros em Design Contemporâneo hoje, falando de tipografia contemporânea. Flávio, obrigada, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite de participar dessa conversa, desse debate, desse encontro. É muito bom e também muito importante a gente estar falando da nossa história, do nosso lugar aqui de Belo Horizonte, e também conversando aí com outros lugares, com outras pessoas, particularmente uma conversa com o Bug, né, que na maioria das vezes a gente conversa por mensagem, por e-mail,
e não tem tanta oportunidade de uma conversa onde cada um vai apresentar um pouco a sua história, e eu acho que a gente vai conseguir identificar muitas questões que a gente sabe que tem uma sintonia, que tem um interesse muito próximo, né? Então, queria agradecer. Eu fiz uma apresentação que eu vou começar aqui. Deixa eu colocar. É evidente que vocês fiquem à vontade, caso precisem, por algum motivo. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, né? Caso precisem interromper, tá? Eu estou vendo aqui o meu tempo, eu vou procurar ficar dentro do tempo. Então, eu preparei uma narrativa que vai apresentar um pouco da produção da minha gráfica particular, a tipografia do Zé, e do coletivo 62 Pontos. São dois dos lugares de produção da tipografia contemporânea em Belo Horizonte. É evidente que existem outros lugares, além de designers e artistas gráficos independentes, mas eu vou trabalhar, evidentemente, deste lugar, que é um lugar que eu tenho inventado, né? Na verdade, isso é uma invenção de um lugar, e vocês vão ver um pouco como que eu tenho trabalhado, né? Tanto na tipografia do Zé, quanto nos 62 Pontos. Mas eu gostaria de deixar claro que eu não vou apresentar os trabalhos da tipografia do Zé e nem dos 62 Pontos. Eu vou falar mais das estratégias de produção e vou fazer uma proposta de uma metodologia de produção em tipografia contemporânea, né? Na verdade, é uma questão que tem me interessado muito. Eu estou tentando sistematizar um pouco essa proposta, essa metodologia. Ela, evidentemente, não se encontra fechada, finalizada. Ela realmente é um processo, né? Então, eu vou apresentar até esse momento como que eu consigo entender, como eu consigo me relacionar com essa produção da tipografia contemporânea. Eu fiz uma primeira apresentação dentro dessa narrativa, dentro desse roteiro, onde que eu apresento um mapa da tipografia do Zé em relação a algumas questões que são importantes para mim, né? A minha formação como designer, essa relação da tipografia do Zé com a minha empresa, que é o Estúdio 43, com a papelaria Mercado Novo, que eu vou falar um pouco mais lá para frente, e com meus interesses, né? A tipografia do Zé, eu vou contar um pouco essa história, ela faz parte de uma estratégia minha de produção, mas principalmente assim de entendimento, eu acho que de mundo, né? Assim, eu gosto de pensar que a tipografia do Zé está me ajudando a pensar questões do Brasil, de Minas Gerais, e participar um pouco dessa cultura, não só da cultura gráfica, mas da cultura mesmo desse nosso país, desse nosso estado, dessa nossa cidade, né? Então, assim, eu vou apresentar isso e vocês vão entender melhor. A tipografia do Zé, ela produz livros tipográficos, algumas coleções e também uma papelaria, cadernos e impressos tipográficos. Eu vou apresentar os meus parceiros e alguns projetos que eu tenho participado dentro dessa trajetória. Então, essa produção, especificamente, que eu vou falar um pouco dela, das coleções, são de livros tradicionais, álbuns de gravura, livro ilustrado e livro de artista. Então, cada coleção tem uma estratégia, tem uma linha editorial diferente. Eu vou contar como que eu chego um pouco dentro dessas diferenciações, né? Como eu vou trabalhando cada uma dessas coleções. A tipografia do Zé é uma gráfica particular que eu comecei a investir, comecei a comprar equipamentos e materiais a partir de 2008. O que me interessa na tipografia e na tipografia do Zé particularmente, é um tipo de aprendizado na prática, é aprender fazendo. E também constituir parcerias, né? Para mim é muito claro que a tipografia exige muito
os parceiros, pessoas que têm um determinado conhecimento específico, ou mesmo é um autor, uma pessoa das letras, ou uma pessoa das artes gráficas. O que me interessa é conhecer, dentro de um projeto, ou a partir de um projeto, esses parceiros. É também um lugar de pesquisa. Eu não consigo hoje entender uma produção contemporânea que não esteja relacionada à pesquisa. Então, eu vou mostrar como que a pesquisa de editoras artesanais me ajuda a pensar e definir estratégias da tipografia do Zé. Vou apresentar mais na frente um projeto que eu chamo Papel Velho, que tem a ver com a materialidade dos projetos, particularmente, né, o papel. Essa produção, ela normalmente ela tem a sua comercialização em feiras de artes gráficas e num espaço, e na Papelaria Mercado Novo, que é um espaço que eu estou implementando aqui na cidade de Belo Horizonte. O meu interesse na constituição da tipografia do Zé era ser justamente isso, era ser um tipógrafo que editava e que eventualmente poderia estar comercializando os livros, né, dentro desse mito do Aldus Manutius. Eu tenho visto demais nos editores artesanais esse desejo, esse sonho mesmo, né, eu penso isso como um mito de origem, essa pessoa que além de ser o tipógrafo que está ali fazendo a composição, é também pensar os conteúdos, né, como um editor, e conseguir que essa produção, que esse projeto tenha um valor, né? Então, eu considero que essa relação entre o editor, tipógrafo e livreiro dá um entendimento muito interessante de projeto. Às vezes, sendo somente o livreiro, ou somente o tipógrafo, ou somente o editor, a gente não entende os detalhes ou o valor, as simbologias, muitas vezes, do projeto e da tipografia. Mas hoje vamos falar de tipografia contemporânea, que é o tema e o desafio, né, desse debate com o Bug. A tipografia contemporânea eu queria já definir como uma relação entre o conceito, os elementos tipográficos e as técnicas de impressão. Eu vou falar a importância da relação dessas três palavras, da relação desses três elementos, não somente o conceito, não somente os elementos tipográficos, e não somente as técnicas de impressão, mas é como que a gente trabalha essa relação entre esses três. Entre a tipografia clássica de modelo tradicional e a tipografia plástica de modelo experimental. Eu vou transformar vamos dizer, esse quadrado que eu enfatizei agora, numa proposta de metodologia de tipografia contemporânea, tá? Isso eu vou retomar um pouco lá na frente, e eu volto um pouco para explicar melhor a questão da tipografia do Zé. Ela, como gráfica particular, ela começou num barracão que eu trabalhava, e já tem aproximadamente 10 anos que ela está dentro dessas lojas que vocês estão vendo aí, um espaço de 150 metros quadrados, e eu fui, de alguma forma, organizando já para uma produção mais comercial e funcional, né? Eu acho interessante que, na medida que a gente vai mudando de lugar, a gente começa a organizar melhor o mobiliário, as máquinas, para um melhor funcionamento da oficina tipográfica. Então, ela hoje se encontra perfeitamente funcional, com diversas máquinas, cada máquina num formato, cada máquina para um tipo de produção específica, né? Assim, eu antecipando um pouco, eu falo da importância do conhecimento de uma oficina tipográfica para o projeto de tipografia, seja tradicional, seja contemporâneo, né? Assim, muitas vezes a gente imagina que basta ter uma leitura, um conhecimento teórico da tipografia para ter uma competência, uma condição de realizar, de produzir a tipografia. Eu acredito que a tipografia tem muito a ver com esse aprendizado prático, né? Assim,
conhecer exatamente esses materiais, esses elementos, né? Eu vou falar, tem a ver muito com experiência física, gestual, muscular, né? Então, eu não consigo, com uma imagem, mostrar toda a tipografia do Zé, porque ela é uma bagunça, uma confusão, costuma estar sempre muito desorganizada, apesar de eu falar que ela tem uma organização e uma funcionalidade, mas que o tempo inteiro ela está sendo bagunçada e arrumada. Eu acho que até uma forma de começar um projeto é organizar a oficina tipográfica. Eu falei de aprender a fazenda, eu acho que uma das maiores virtudes, se eu posso falar que é uma virtude, mas eu acredito que sim, eu ter começado e em Belo Horizonte ter ainda um mestre de ofício, ter uma tipografia comercial como a tipografia Matias, com o seu Matias. Dentro da proposta da metodologia da tipografia contemporânea, eu aproveito algumas qualidades do mestre de ofício para essa proposta, para esse tipo de realização, né? Eu defino o mestre de ofício como essa pessoa que tem um conhecimento prático, uma criatividade técnica, tem a paciência, sabe definir uma capacidade de avaliação do projeto, a sequência mais adequada, ele tem os gestos técnicos para executar as tarefas, né, e que consegue fazer uma impressão, né? Então, o seu Matias, ele tem, dentro da experiência dele, dentro da prática dele, já mais de 50 anos de produção e de fazer todos os tipos de projeto, e para mim foi muito importante, eu acho que foi especial poder fazer esse aprendizado, essa aproximação da tipografia, na tipografia Matias, com o seu Matias, né? Eu acho que fez toda a diferença, e eu considero que Belo Horizonte é um lugar privilegiado, e eu acho até que muito desse vigor de produção tem a ver com o seu Matias, né? Apesar dele ele não estar, assim, ele inicialmente não ser considerado dentro de uma tipografia contemporânea, eu acho que ele pode sim, por questões que a gente pode conversar um pouco mais para frente, ter a responsabilidade, ter um tipo de produção que hoje a gente chama de contemporâneo, né? Então, assim, essa coisa de uma qualificação e dar conta, eu acho que ter essa competência, eu acho que ele permite não só a gente, mas até que ele mesmo participe desse mercado da tipografia contemporânea, né? Então, eu tive essa oportunidade de aprender fazendo, não só na minha tipografia, mas principalmente, inicialmente, com o seu Matias. Eu falo das parcerias, porque isso, para mim, é o que me interessa muito. Então, eu coloco aí diversos parceiros em diversos lugares, como o Museu Vivo Memória Gráfica, Museu Tipografia Ponto Santo Antônio, a própria rede, o fórum, algumas pessoas que são coeditores das coleções, o Rafael, que começou, Rafael Neder, que começou o workshop comigo, e o Cláudio Santos, que fez uma dissertação. Enfim, eu faço um outro mapa, onde que eu mostro esses parceiros, né? E fica evidente que eu não estou sozinho, eu transito, eu dialogo muito com várias pessoas, essas pessoas me ensinam permanentemente as práticas e me sugerem muitos projetos em tipografia, em pesquisa tipográfica. A minha pesquisa, e o que me interessa, está sempre dentro dessa relação entre a tipografia clássica e a tipografia plástica de modelo experimental. Eu me interesso muito, o tempo inteiro eu estou investigando livros, e estou investigando a poesia visual, os artistas gráficos, mas a tipografia do Zé, que é o que eu gostaria de falar nesse momento, ele vem dentro de uma pesquisa e de um mapa que eu apresento em seguida, onde que eu vou identificando esses editores, esses impressores das editoras artesanais, para ver exatamente que posição que seria essa que eu me encontro, onde que a tipografia do Zé se encontra. Eu vou traçando linhas, eu vou criando aproximações e distâncias,
até para me entender melhor, né? Então, assim, um mapa como esse me facilitou muito a definir as coleções da tipografia do Zé. Então, várias das coleções eu fui descobrindo que eu não encontrava em determinados editores que me interessavam, não encontrava, e foi um caminho que eu encontrei para pensar a história editorial e as estratégias das coleções da tipografia do Zé. Ainda na pesquisa, dentro desse interesse e dentro dessa coleção que a Mônica diz, eu comecei a apresentar recortes dessa coleção dentro de uma bibliografia material, onde que eu pegava um determinado editor, uma determinada coleção, e mostrava alguns aspectos dessa coleção. Então, nós fizemos diversos gabinetes, hoje, atualmente, em parceria com o Centro de Memória da Fale. Esse gabinete eu faço junto com a Ana Uti, né? Nós dois definimos um pouco qual coleção vai ser apresentada, quais aspectos dessas coleções vão ser destacados. Enfim, é uma coisa muito importante, e é isso que eu quero já chamar a atenção. Essa pesquisa, ela me estimula muito a produção e os projetos da tipografia contemporânea. Uma outra pesquisa que para mim foi importante foi a singularidade das editoras artesanais, onde que eu pesquisei 17 editoras históricas e 5 editoras contemporâneas do Brasil, de 1940 a 1917. Né? Foi inicialmente apresentado na Biblioteca Mário de Andrade, mas o tempo inteiro eu estou ampliando e estou refazendo essa apresentação. Né? Então, defini o que seria a singularidade das editoras e fui fazendo uma metodologia de classificação e depois fui criando uma classificação para uma análise comparativa das singularidades. Né? Fui organizando todas essas editoras para conseguir identificar a singularidade de cada uma. Né? Tudo isso me ajudava a tipografia do Zé, as coleções da tipografia do Zé. Né? Então, não era simplesmente um interesse, vamos dizer, bibliófilo, de mostrar a beleza dos livros, era entender como que era feito, o papel que era utilizado, as estratégias narrativas, né, a produção das imagens, dos acabamentos, né, e eu trouxe uma imagem só para vocês entenderem. Então, dentro dessa apresentação, eu pegava a editora, colocava o ano que ela tinha produzido, no caso, Alumbramento, ela produziu de 68 a 78, 10 livros em 10 anos, praticamente um livro por ano, e como singularidade dela, eu identifiquei a folha de rosto colofão. Né? O Salvador Monteiro e o Leonel Katz, que eram os editores da Alumbramento, eles consideravam que eles foram uma das primeiras pessoas que utilizaram a folha de rosto em página dupla. Né? Esses livros eram inconsúteis, não eram costurados, todos eles impressos em tipos de caixa, e tinham esses colofões com figuração que são lindos, né? Assim, todos dentro de um tema ligado a cada livro. Mas, seguindo, ainda falando, então, dessas parcerias, dessas relações, essa constituição da tipografia do Zé, em 2017, a gente começa um coletivo de artes gráficas aqui na tipografia do Zé. A partir desse coletivo, a gente ampliou o acervo de máquinas e de elementos tipográficos. Esse coletivo hoje está com 7 pessoas, ele tem 5 pessoas um pouco mais fixas e algumas que são que vêm e vão, enfim, atualmente, esse ano a gente se encontra com 7 pessoas. Esse coletivo foi muito importante, não só para a sustentabilidade do espaço, mas para a diversificação da produção. Né? A gente começou a fazer projetos em formatos maiores, utilizando os prelos de grandes formatos. Com esse coletivo, a gente ganhou um prêmio há 2 anos atrás, um prêmio internacional importante, e temos produzido e temos sido convidados para
para algumas exposições em Belo Horizonte, em cidades próximas aqui de Belo Horizonte. Então, assim, ele é muito importante porque ele cria um tipo de prática, um tipo de, até isso, de quantidade de produção, que é um exercício que eu acho que eu nunca conseguiria ter se continuasse sozinho. Então, ele é um diálogo muito importante entre a tipografia do Zé e os 62 pontos. Os 62 pontos, como eu disse, ele tem uma produção principal de cartazes, além desses projetos especiais, mas de uma forma mais recorrente. A gente está sempre fazendo cartazes. Os cartazes são feitos com diversos elementos tipográficos e matrizes de gravura e matrizes alternativas de gravuras. Então, são feitos cartazes individualmente ou duplos, ou até mesmo quase com todo o coletivo. Então, cada projeto é um pouco uma história, né? Eu estou apresentando, é uma pequena amostragem do que a gente faz. As qualidades, e eu acho a importância dos 62 pontos, para mim, é justamente exercitar essa questão do processo colaborativo. Ele tem um objetivo autoral e comercial, que eu acho que é um diálogo também de mercado e contemporâneo necessário, importante. O coletivo ainda continua responsável pelo workshop do seu Matias, inicialmente comigo e com o Rafael, hoje com o Gabriel e Olavo. Aqui é feito o workshop de cartaz tipográfico, cursos, oficinas, eventos que são as datas que a gente abre as portas e que é muito importante, não só para interação, não só para comercialização, mas principalmente para as pessoas poderem entender melhor a prática da tipografia. As pessoas têm uma oportunidade de imprimir um cartaz, além de tomar uma cerveja aqui com a gente. A gente, além da tipografia, produz xilogravura, linoleogravura, gravura em metal, projetos especiais como cenografias, instalações. E este lugar, 62 pontos, foi um lugar que eu percebi, que eu pude investigar muito e exercitar muito a questão da metodologia experimental que eu vou apresentar e onde que eu estou tentando formalizar, além dessa questão da diversidade de linguagens, estratégias e redes. O coletivo eu acho que é muito saudável, porque te tira muito do seu lugar, né? Você chega pensando uma coisa, alguém está te mostrando outra coisa, e aparece por uma outra pessoa uma oportunidade de trabalho ou de parceria. Então, assim, para mim, nessa pandemia, nesse momento de isolamento, né, que a gente faz aqui, tem sido difícil, mas tem sido das coisas mais fantásticas, eu acho, quando a gente pôde fazer, e tenho certeza de quando a gente voltar a fazer esses encontros. Voltando à questão da tipografia do Zé, eu vou começar a apresentar agora a proposta da metodologia, né, como uma relação, né, o projeto da tipografia contemporânea como uma relação entre conceito, elementos tipográficos e técnicas de impressão, entre a tipografia clássica de modelo tradicional e a tipografia plástica de modelo experimental. Lembrando que o significado da tipografia não é somente de uma oficina, ou de uma técnica, ou de uma linguagem, é justamente das três, e é isso que a gente vai resolvendo, né? Então, a tipografia como um lugar, a tipografia como uma técnica, e a tipografia como uma linguagem. Já eu acho fundamental o entendimento, que vocês saibam que o que me interessa principalmente é um aprendizado prático da tipografia plástica, apesar de eu ser um impressor da tipografia tradicional, eu saber fazer uma composição tradicional, saber fazer uma impressão, vamos dizer assim, correta. O que me interessa mesmo é a questão da metodologia experimental da tipografia plástica, né? De qualquer forma, isso foi me ajudando a pensar algumas questões que nós vamos discutir com certeza. Eu já vou também trazendo algumas questões da linguagem, né, que são, na verdade, a visibilidade, né, justamente da tipografia, que é a sua materialidade. Eu falei de um projeto papel velho,
para a tipografia do Zé e para o meu entendimento de projeto de tipografia contemporânea, a escolha do papel, a gramatura, a cor, a textura do papel é uma das decisões mais importantes do projeto. Eu dei o nome de projeto papel velho porque é justamente isso. Eu tenho uma estratégia de colecionar papéis que se encontram fora de catálogo ou papéis que não são utilizados pela indústria gráfica. Né? Então, tem um aspecto de sustentabilidade, tem um aspecto econômico, mas tem um aspecto mesmo de uma memória, de um papel que a gente não está mais acostumado, né? Um DNA de um papel que a gente, às vezes, ou já se esqueceu ou realmente não conhece. Então, para mim, um papel é uma decisão assim, definidora dessa materialidade, dessa sensorialidade, dessa ambiência da tipografia e do projeto tipográfico. Então, a linguagem ela tem a ver com a materialidade, com a composição, com a impressão e o acabamento. A impressão, os aspectos da tipografia que a gente consegue identificar mais, é a questão mesmo do grão, da textura, né? Existe uma relação evidente entre a gravura e a tipografia dentro dessa questão da tipografia contemporânea, né? Como que a gente pode trabalhar o grão mais próximo da litogravura, ou uma impressão mais fechada, com pontos mais regulares, enfim, tem um aspecto da textura que é fundamental, do relevo, da cravação e da transparência da tinta, né? Então são questões, são detalhes da tipografia que são mais evidentes dentro dessa linguagem do projeto de tipografia contemporânea, né? Então, eu estou chamando a atenção para a gente depois discutir isso. Eu consegui, né, como um mapa 3, desenvolver uma gramática visual que ela ainda não está definida, ainda não é uma gramática ainda completamente ou muito bem resolvida, mas que me traz questões e relações que me ajudam muito a pensar o projeto de design contemporâneo. Eu fui organizando, estruturando essa gramática em formato, elementos, relações, atividades, papel, tinta, cor, impressão, acabamento, e fui percebendo áreas onde que eu podia estar pensando ele como projeto, mas também pensando ele em cima da materialidade e em cima de uma questão que eu vou apresentar para vocês em seguida, que é justamente um modo de produção, né? O que eu estou chamando de performance mecânica, um modo de me relacionar com a máquina na produção, né? Na impressão da tipografia contemporânea. Né? Eu utilizei esse termo performance, que eu tirei um pouco do teatro, que foi uma área que eu atuei durante um tempo em Belo Horizonte, dentro do teatro amador, e eu acho que essa experiência trouxe muito dessas relações que me interessam da tipografia contemporânea, na tipografia do Zé, no 62, que é além do projeto, é justamente nas relações que a gente vai criando entre as pessoas, entre os técnicos, entre os autores, como a gente vai fazendo esses diálogos, como que a gente vai fazendo as interfaces, né? Então, o teatro me ensinou muito isso, criar um projeto colaborativo que foi sendo trabalhada, não só aqui no coletivo 62 Pontos, mas dentro de toda essa história que eu estou contando para você. Né? Então, apresentando a metodologia da performance mecânica, eu desenvolvi algumas estratégias que eu fui dando alguns nomes para essa improvisação, para essa experimentação, né? Em vez de um layout muito bem detalhado, muito bem resolvido, eu produzo uma partitura tipográfica. Eu utilizo anotações,
dentro do formato, né? Eu sempre trabalho dentro dos formatos, eu corto o papel dentro do formato, já o papel de impressão dentro do formato que vai ser produzido o projeto, e vou fazendo algumas anotações básicas de conteúdo, às vezes de posicionamento, às vezes de tinta, às vezes de cravação, enfim, eu não detalho tudo, cada hora eu faço uma marca, cada hora eu crio uma anotação diferente, né? Então, é uma partitura porque eu leio de formas, cada hora eu leio diferente. Às vezes ela me chama a atenção para um aspecto, às vezes me chama para um outro aspecto. Então, a partir dessa partitura, que me ajuda a preparar a oficina tipográfica, que me ajuda a isso, a cortar o papel, a organizar o mobiliário da oficina tipográfica, eu já vou começando com as improvisações com a técnica de composição, né? Qual tipo que eu vou utilizar? Eu vou sempre fazendo ensaios com aquelas composições, né? Para mim é muito evidente que a gente precisa estar imprimindo o tempo inteiro aquelas composições. Eu não tenho a pretensão de imaginar a composição pronta. Para mim, eu sempre achei muito mais fácil ficar imprimindo, né? Então, assim, essa proposta de metodologia da performance mecânica é uma espécie de escrita na máquina. Eu vou o tempo inteiro produzindo na máquina. Eu pego parte de um projeto, ponho na máquina, imprimo, volto com ele. Quer dizer, eu vou improvisando, utilizo um tipo, não funciona, ou pego um outro tipo, né? Até chegar numa prova modelo. A prova modelo não é a prova que eu vou repetir de uma forma exata. A prova modelo é uma referência para eu continuar a improvisação com os gestos técnicos, na improvisação das técnicas de impressão, né? A gente fala assim, são gestos técnicos mínimos de acerto de máquina. São acertos, às vezes, na pressão, acerto, às vezes, no entintamento, acerto, às vezes, na forma que a gente não enramou. Nossa, esqueci agora o nome da palavra. Enfim, esqueci. Depois vai me voltar aqui agorinha mesmo. Então, são com esses gestos mínimos, com a impressora em movimento, que é isso que é interessante, né? Você está imprimindo e fazendo acertos e vendo esses resultados. E esses resultados vão sendo confirmados, vão sendo ajustados, né? Então, é com o movimento em curso. É isso que me interessa na tipografia contemporânea. Assim, eu acho que o movimento é uma das questões que mais me interessa. Apesar da tipografia ser lenta, eu não gosto dela ficar parada. Eu gosto de sempre estar experimentando alguma coisa, né? E uma das questões mais importantes para a tipografia do Zé, para os meus projetos de tipografia contemporânea, é justamente saber a hora de terminar um projeto, né? Eu não gosto de ficar improvisando também durante muitos dias. Então, eu acho necessário assim, a definição por quanto tempo eu vou fazer a experimentação, essa improvisação, né? Então, eu criei então essa metodologia, que ela está sendo, evidentemente, aperfeiçoada a partir de uma relação ampliada, né? Então, a questão da metodologia está dentro de uma compreensão mais ampliado mesmo, assim, da tipografia, né? A tipografia como, né, como eu falei, como uma oficina, como uma técnica, como uma linguagem, onde que a gente vai aprofundando referências, né? Então, é também difícil a tomada de decisão se você não tiver referências, se aquilo, né, se você consegue mais, se você consegue menos, na verdade, o que você está pretendendo com o seu projeto. E a partir dessa experimentação, a gente chega numa produção que é isso, é o inesperado e o imperfeito, né? A gente programa o erro de alguma forma, né? Isso é uma das questões que me interessa
no projeto da tipografia contemporânea, é que o erro pode aparecer, ou o imprevisto, né? Então, diferente de um projeto de design digital, comercial, onde que a gente não tem tempo, a gente não pode ter o luxo de errar, eu acho que na tipografia contemporânea você pode programar um grau de erro. Você pode, de alguma forma, criar estratégias para que esse inesperado aconteça e entender o imperfeito como algo que diferencia, que singulariza, que humaniza até aquela produção, né? Então, esta é um pouco da metodologia que eu desenvolvo na tipografia do Zé, e a partir dessa metodologia e associada com as qualidades do mestre de ofício, eu juntei dentro de uma proposta de metodologia, onde o designer, o artista gráfico, a partir de uma concepção e de uma metodologia, ele vai produzir, ele vai fazer o projeto de design, o projeto de tipografia contemporânea, a partir de um conhecimento prático, de uma criatividade técnica, de uma paciência, sabendo avaliar o projeto, que é assim que a gente prepara a produção, sabendo executar os gestos técnicos, mas para uma impressão onde a gente permita, numa improvisação, o inesperado, o imperfeito, né? Então, o meu projeto, com essas questões todas que eu trago, né, da tipografia como um significado de oficina, técnica, linguagem, de uma relação entre conceitos, elementos tipográficos, as técnicas de impressão, entre a tipografia clássica de modelo tradicional e a tipografia plástica de modelo experimental, ela produz, por incrível que pareça, um projeto que tem um erro, mas um erro que humaniza, que singulariza, que diferencia e que, de alguma forma, ele é único, né? Então, a tipografia, uma técnica pensada de replicar, né, de repetir, muitas vezes a qualidade, você, de alguma forma, programa, não a falta de qualidade, mas você não programa uma repetição do mesmo. Você vai programando repetições, onde que você vai fazendo variações mínimas dentro da tiragem, né? Ou tiragem única, ou pequenas tiragens, médias tiragens, ou eventualmente até maiores tiragens, né? Para a gente, 200, 300 é uma tiragem gigantesca, é uma enorme tiragem. Então, essa é a proposta que eu gostaria de apresentar para vocês e voltar um pouco, né? Então, para fechar a minha apresentação, a minha produção e a produção da tipografia do Zé, ela se encontra dentro das suas coleções, dentro desses modelos, né? Algumas coleções estão dentro da tipografia clássica, outras estão dentro da tipografia plástica. E é isso que me interessa, né? Então, assim, quando eu quero um projeto onde que eu tenha mais autoria, eu defino uma coleção. Quando eu tenho um parceiro que me propõe, ou quando eu quero estar trabalhando com um parceiro, eu encontro uma coleção que seja mais adequada. A diferenciação e a singularização das minhas coleções também me ajudam a saber pensar cada uma das coleções. Eu não me perder e me repetir excessivamente nessas coleções, né? Então, hoje eu já sei como é que eu penso uma coleção, o que eu posso repetir, o que eu não devo repetir, né? Qual o papel que eu já utilizei, qual que eu posso utilizar. Muitas vezes eu tenho papéis que eu já sei que eu quero, que ainda não tenho uma coleção, mas na hora que eu tenho, sabe, vou fazer com esse parceiro, com esse texto, eu já encontro o papel, eu já separo o papel dentro desse meu arquivo, dentro da minha biblioteca de papéis, vamos dizer assim, e aí faço a produção daquele projeto. Só para finalizar, da coleção, a tiragem da tipografia do Zé, ela é definida justamente pela quantidade de papel que eu tenho
dentro da quantidade de papel que eu tenho, daquele papel escolhido, né? Então, às vezes eu tenho um pacote, às vezes eu tenho meio pacote, 2 pacotes. Então, a partir do formato, a partir da quantidade de páginas, eu consigo definir a tiragem. Vai de 40 a 180, no máximo de 200 exemplares. Apesar de eu ter uma dificuldade da comercialização, eu entendo a importância disso. Eu falei que eu tinha uma ambição, como Aldus Manutius, de ser um editor, tipógrafo, livreiro. Então, eu hoje participo das feiras de artes gráficas pelo Brasil, vou na Plana, onde que a Ferdi comprou esse álbum do Fernando Pessoa, Tijuana, Miolos, em Belo Horizonte, menos, porque eu tenho hoje uma papelaria onde que eu consigo mostrar e comercializar os meus livros. E, além disso, hoje, a parte da nossa produção, grande parte, toda a produção dos 62 pontos e parte da produção da tipografia e até mesmo hoje da prensa bruta, que é uma produção de um outro participante do coletivo, ela também é encontrada na loja virtual dos 62 pontos, né? Então, para mim, isso fecha um pouco um ciclo, né, que tem a ver, sim, com pesquisa, que tem a ver com preparar conteúdo no sentido de editar, né, de selecionar e editar, tem a ver com concepção, tem a ver ter uma oficina tipográfica, né? Essa é uma questão importante. A gente trabalha muito com os limites da oficina tipográfica. Ter uma técnica de impressão com seus gestos técnicos específicos, né? E, evidentemente, uma comercialização, né? Apesar de eu não ter não ser uma pessoa muito bem, assim, preparada para comercialização, eu sei da importância da comercialização para a estratégia de projeto, né? Então, assim, é um exercício que eu hoje faço de comunicação e de comercialização, não só para continuidade da tipografia do Zé, para continuidade dos 62 pontos, mas para a minha continuidade no mercado mesmo de trabalho, né? O tempo inteiro, não só pela pandemia, a gente precisa repensar as suas estratégias, repensar os seus lugares, repensar a sua história, né? Para continuar atuando no mercado, sempre estudando, sempre criando esse movimento das redes, né? Então, não sei se eu falei tudo que precisava, mas, de qualquer forma, eu dei uma panorâmica e nós vamos ter oportunidade de tirar maiores detalhes assim, no debate, na conversa e nas perguntas. Obrigado, agradeço. Flávio, super obrigada, viu? Muito bom você trazer todo esse universo aqui para todos nós que gostamos tanto da questão não só tipográfica, mas a questão gráfica da produção independente. Então, uma super aula, super obrigada. Agora, então, a gente vai ouvir o Bug. O Bug vai, então, fazer uma palestra cujo título é Trajetória Tipográfica. Também, Bug, muito bem-vindo. Prazer também te receber. E para o público que está acompanhando, gente, deixem as perguntas, os comentários todos para a hora que a gente abrir a mesa com os 3 participantes, tá bom? Bug, a palavra é sua. Obrigado, Mônica. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, maravilha. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo muito o convite, né? Obrigado pelo carinho, pela lembrança. A gente fica aqui em cima e agora com a pandemia a gente não circula para canto nenhum, né? Então, é muito legal saber que as coisas estão acontecendo de uma outra forma. E tô aqui, nossa, encantado, como o Flávio comentou no começo, assim, a gente... acho que a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Flávio? Digo, fisicamente, né? Pessoalmente, sim, né? Porque agora a gente não pode dizer que isso não é pessoal, não tem nada mais pessoal que a gente entra na casa dos outros, né? Não tem mais intimidade maior do que essa, não. Então, mas assim, eu fico super feliz
pô, vocês viram aí, Flávio é um dos meus ídolos no design, é uma das pessoas que eu acho mais importante da tipografia brasileira, com a sensibilidade incrível. Fico extremamente honrado em poder estar aqui com ele e com vocês pelo convite. Eu vou compartilhar aqui. Então, eu preparei, na verdade, quando a Mônica me convidou para esse evento, ela me pediu, Bug, fala um pouco de tudo. Fala da tua trajetória profissional, fala da parte acadêmica, da parte profissional, tipografia, militância, ADG. Meu Deus, né? Opa, beleza, vamos falar sobre tudo, então. Então, vai rolar de tudo um pouquinho, tá? Vamos ver se dá para dar um panorama geral também. Bom, eu trabalho com design gráfico desde 1992, né? Hoje eu estou com 43 anos, então é bastante tempo, assim, para a minha vida, mais da metade da minha vida, então já acho que é tempo que só o diabo, né? Então a gente está fazendo 30 anos ano que vem, dentro do design, e já fiz incontáveis coisas dentro do design. Eu acho que eu trabalhei com tudo que eu gostaria de trabalhar dentro do design, e agora, isso já há uns anos atrás, e agora eu estou perseguindo trabalhar com todo mundo com quem eu gostaria de trabalhar, né? Essa é a minha meta de vida dentro do design agora. Aqui tem alguns projetos, acho que um dos primeiros projetos que a gente usou a tipografia de um modo geral, e eu vou falar já um pouco mais sobre essa conceituação tipográfica, e usamos de um modo diferente, é esse projeto que está aqui à direita da tela, com os caranguejinhos, que é o Mangbats, que é a ideia de se usar, né, os dingbats, que são os ornamentos tipográficos, para carregar imagens de um levantamento iconográfico, de uma pesquisa. Então é a colisão de dois mundos, ou de três, talvez, né, o mundo da pesquisa com o mundo da tipografia e o mundo da tecnologia, né? Então você tem, obviamente, estou colocando os aspectos todos culturais dentro da ideia de pesquisa, e, enfim, desenvolvemos aí um processo de levantamento iconográfico que acabou virando case no Sistema S, no Brasil inteiro, e que produziu outros resultados semelhantes, como o Armoribats, que está aí. Eu acho que até sexta-feira agora a gente vai bater um papo na UFF, que está produzindo um evento sobre o aniversário de 40 anos, acho, do movimento armorial. Esse é um outro projeto muito nessa pegada também, que é a respeito dos mercados públicos da cidade do Recife, né? Esse foi o último projeto, digamos assim, usando essa metodologia, o mais recente que eu desenvolvi, usando esse processo que a gente criou em 2004, né, que trata da cultura de mercado da cidade do Recife, da ideia do mercado como ponto de encontro entre todas as classes sociais, e, enfim, aquela coisa bastante particular da cidade do Recife, o mercado como espaço de consumo, de aquisição de víveres, né, mas também de consumo de outros bens, como espaço de entretenimento, enfim, bastante interessante. Esse daqui, e eu estou dando só uma geral, é meio que um micro, ultra, short portfólio, com algumas coisas que eu achei interessante trazer para pontuar essa trajetória de 92 até hoje. Quando Mônica me pediu principalmente essa questão de militância, e, enfim, obviamente falar de tipografia e tudo, essa eu acho que é a primeira peça que eu desenvolvi de maneira mais significativa, levando em conta esses aspectos da autoafirmação enquanto tipógrafo, né, e de uma certa militância, né, uma expressão política muito, muito clara, né. Essa é uma paródia de um dos cartazes da Revolução Cubana, que eu fiz questão de produzir em serigrafia em 92, ou em 99, perdão, quando ainda estava estudante de design, e é uma peça muito querida, assim, eu gosto muito dela, né, uma serigrafia a zero, enorme. Isso a gente produziu junto com o pessoal que trabalhava fazendo
lambe-lambe comercial para a rua mesmo, quando a publicidade lá em Recife não era, enfim, coibida, né, publicidade de lambe-lambe, né, que são aqueles cartazes colados nos muros, enfim. Essa é uma peça já bem mais recente, que a gente fez para a exposição 2015, acredito que também a tipografia do Zé participou, foi uma chamada geral, que é feita por, acho que Henrique Nardi e Cláudio Rocha, se não me falha a memória, organizaram para o Encontro Nacional da ATP de 2015, que aconteceu aqui em São Paulo, e foi a primeira vez que esse encontro veio para o hemisfério norte, né, do nosso planeta, ou para o hemisfério sul, perdão, saiu do hemisfério norte do planeta e veio para São Paulo, e a gente já desenvolveu aqui, acho que foi uma das primeiras peças um pouquinho maiores que a gente fez no Laboratório de Tipografia do Ceará, que eu vou comentar já já, e também um trabalho coletivo, né, muito dentro desse espírito que Flávio apresentou. Vocês vão perceber, isso é algo que também me persegue, ou que eu persigo há bastante tempo, esse trabalho coletivo, essa ação conjunta em torno da tipografia. E essa peça, eu gosto dela, acho bastante bacana, porque a gente imprimiu em tecido, que era uma experiência que a gente já estava trazendo lá de Caruaru, do Laboratório de Tipografia do Agreste. Estampamos com tipos de madeira, né, o tecido, essa parte de trás. Imprimimos em papel essa faixa amarela vertical e costuramos, né? Na verdade, costuramos é uma pretensão minha muito grande. Na verdade, a avó de uma das autoras, que foi a Thaís, que era colaboradora do laboratório na época, fez para a gente, né? A senhora podia dar uma costuradinha aqui, porque a gente não sabe, está com medo de estragar as coisas. É uma peça muito é muito querida para mim, e porque foi uma das primeiras peças que a gente mobilizou realmente bastante gente para criar e executar aqui no Laboratório de Tipografia do Ceará, e que esse afeto se renovou recentemente, porque ela está, em 2015, todo o material da exposição foi doado para o Letterform Archive, né? E há coisa de um mês, ela saiu numa postagem do Instagram da Letterform Archive. O Letterform Archive é um dos principais centros de memória tipográfica do mundo, posso dizer. E, para mim, né, tá no acervo do Letterform Archive é que nem... eu imagino que seja para um pintor tá no acervo do Louvre, né? Assim, é a mesma importância que um tipógrafo percebe quando ele se encontra dentro desse acervo. Isso me deixou assim radiante. Desde 2001 eu trabalho com ensino superior, né, e tenho me concentrado muito na tipografia. O meu ingresso no ensino superior se deveu bastante a isso, né, de eu perceber que seria um ambiente onde, além de eu conseguir contribuir da melhor maneira para ajudar a resolver um monte de problemas que eu percebia já no design brasileiro há bastante tempo, é o lugar onde eu conseguia concentrar a maior parte dos meus esforços, e não todos, porque eu realmente não consigo me concentrar tanto assim em uma única coisa, mas a maior parte dos meus esforços na minha cachaça preferida, que é a tipografia dentro do design, né? Então, vocês podem ver que a maior parte das disciplinas estão relacionadas a esse universo tipográfico, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre ele. Dentro desse ambiente do ensino superior, que eu abracei após vender uma empresa de design que eu tinha em 2004, 2005, acho. Na verdade, vendi participações, larguei a iniciativa privada, né, fui tirar férias, fiquei 2 anos de férias, e acabei não percebendo oportunidades muito interessantes para voltar para a iniciativa privada como criativo do design,
E o ensino eu já atuava nele já há uns anos, mas como algo que me interessava, mas não como atividade, digamos, principal, como algo que consumisse a maior parte do meu tempo. E quando eu decidi experimentar isso, de dedicar a maior parte do tempo ao ensino superior, uma das coisas que me encantou muito foi a possibilidade de poder executar, né, muito da minha visão enquanto designer, enquanto empreendedor dentro do design, a respeito das necessidades, né, do mercado. Né? Então, eu percebia na outra ponta que eu sentia falta de algumas competências ou de algumas formações que me eram muito caras, muito importantes, e que eu não conseguia enxergar muitas vezes nas pessoas que entravam na minha equipe. Então, era muito caro para a gente ter que. É muito caro para qualquer empresa, na verdade, investir em formação. Né? Educação é algo que custa muito, né? Mas é um custo social absolutamente necessário. Isso, na minha cabeça, não tem nem o que se discutir. Mas é um ônus, reconheço, muito pesado, é um fardo muito pesado para empresas, sobretudo empresas de pequeno e médio porte, assumir. Né? Bom, então, em 2008, a gente fundou, foi quando a minha primeira experiência, digamos assim, de dedicação exclusiva ao ensino superior, começou em 2007, 2008, e eu pude criar um curso de design gráfico do zero, que eu considero uma das minhas principais realizações nessa minha trajetória ao longo dos anos. Foi o curso de design gráfico da Faculdade Integradas Barros Melo, que hoje em dia se chama UniAESO, virou centro universitário, é uma instituição em Olinda, chegou a sediar inclusive um dos N-Design. A gente criou esse laboratório de impressos, né, que foi a semente de outros 2 laboratórios que a gente veio a fundar posteriormente, que trabalhava com a perspectiva ampla da tipografia, mas aproveitando uma estrutura de sistema de impressão tipográfico que já, na verdade, uma estrutura de offset que havia dentro da gráfica para atender uma demanda interna de panfletaria da instituição, e a gente, tendo essa carta branca para montar o curso do jeito que a gente quisesse, eu percebi que essa estrutura estava muito ociosa e podia ser muito melhor aproveitada. Então a gente sugeriu que se incorporasse equipamentos tipográficos. Eu já tinha sido beliscado por esse bichinho do tipo móvel e já tinha ganho de presente de aniversário da minha esposa uma impressora tipográfica, minha primeira é uma Kobo de formato 6, e falei, ó, tem que ter isso aqui é super importante, várias pessoas estão investindo nisso no design, é algo que tem a ver com memória, não pode morrer, enfim. E aí a gente criou o laboratório de impressos, que funciona até hoje, dentro do curso de design. Depois, no tempo, a gente entrou, acho que um ano, pouco, a gente recebeu um convite para participar da seleção, né, uma provocação por uma série de amigos para participar da seleção para docente da Universidade Federal de Pernambuco, para o campus de Caruaru, e quando a gente ingressou, uma das primeiras ações foi criar o Laboratório de Tipografia do Agreste, que também existe desde 2009 e que trabalha em conjunto hoje, numa rede bastante interessante, que a gente vai conversar já já. Esse trabalho foi muito feliz, assim, acho que chegou a ser bastante bem sucedido, e hoje muito bem sucedido, mas enquanto a gente estava lá, provocou o interesse de algumas pessoas, recebemos alguns convites para nos transferirmos de Caruaru para outras instituições de ensino superior, e aceitamos o convite da UFC. E na vinda para cá, obviamente, o desafio era criar o Laboratório de Tipografia do Ceará, nos moldes inicialmente muito semelhante ao que a gente tinha feito em Caruaru. Né? E desde 2015 ele funciona. Eu vou tentar passar um videozinho aqui, eu não sei se vai ser demais para a nossa conexão, mas vamos lá.
Bom, deixa eu voltar para cá. Enquanto a gente... isso mostra um pouco da estrutura que a gente instalou em Fortaleza, né, para o Laboratório de Tipografia do Ceará. É importante falar que todos os equipamentos do laboratório são nossos, né, eles vieram de Caruaru, a gente trouxe a tipografia, nossos, quando digo nossos, eles pertencem à professora Lia Alcântara e a mim, e a gente trouxe isso de Caruaru. Eu não recomendo que ninguém faça uma operação dessa, porque é próximo de carregar uma pirâmide quase. Flávio certamente sabe do que eu estou falando, tem vídeos interessantíssimos sobre essa operação, e, enfim, é uma tormenta. A gente tem um cavalete que tombou no transporte, que está... Eita, o vizinho começou agora a fazer obra, hein, gente? Qualquer coisa, falem que eu falo mais alto. Um cavalete tombou no transporte e a gente conseguiu desempastelar, tem coisa de poucos meses, na verdade, antes do início do fim do mundo, né, da pandemia, que fazer essa reclusão toda. Opa. Vão ser cortes, tá, gente, assim, abruptos, e depois a gente faz a costura no bate-papo no final, para poder falar um pouquinho de cada coisa. Esse entendimento de várias necessidades e de perceber que educação é algo fundamental e que a gente um pouco se perdeu em relação, a gente designers, nós designers, em relação ao pleno entendimento do que isso significa para nós mesmos e para a gente enquanto sociedade. Para mim é algo que gritou de uma forma muito clara quando, das incontáveis iniciativas de regulamentação da profissão, mas sobretudo dessa última que foi rejeitada pela ex-presidente Dilma, perceber que para muitos colegas, inclusive pessoas que eu respeito bastante na nossa profissão, a regulamentação não deveria ser feita porque o design, o exercício do design é um direito que cabe a todos, né? E que, mesmo diante da ideia da necessidade de uma formação estruturada para que a gente possa exercer de maneira responsável e segura, assumindo um papel ainda mais relevante para a sociedade, mesmo diante disso, esses colegas se mantendo firmes na posição de que não, que qualquer pessoa pode fazer design, qualquer pessoa pode assinar um projeto de design, isso é muito preocupante, porque eu não estou falando de fazer um desenho, né? Eu estou falando de fazer design em sua plenitude, né? Eu estou falando em, por exemplo, você construir um projeto de fluxo de rotas de fuga para um chão de fábrica, né? Que se você não faz, se você faz um projeto de sinalética para uma situação dessa, que usa um material incorreto, que, enfim, usa uma typeface, uma fonte que não tem uma legibilidade interessante, ou que pior, está empregado com a baixa leiturabilidade, isso mata as pessoas, né? E esse tipo de responsabilização é muito importante que a gente tenha e que a gente chame para si, né? Porque isso começa a dar o tom, né, do quão importante é o design na nossa sociedade, né? Ontem a gente estava participando de uma live revelação no canal do YouTube de Marcelo Kimura, a respeito de um desafio incrível que ele fez, de redesign, de propostas, né, de redesign para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E, nossa, só entender esse briefing já aponta tudo. Então, eu estou falando tudo isso pelo seguinte, porque isso me incomoda muito, né, esse achar que nós somos menos, principalmente quando isso vem da nossa própria comunidade, né, e a gente perceber que nós, como designers, permitimos não de hoje, tá, mas desde, por exemplo, a primeira gestão do governo Lula,
né, a gente permitir que a imagem do nosso país, sob o ponto de vista do design gráfico, fosse tratada daquela forma. E a gente tem identidades visuais ou projetos de marca absolutamente discutíveis e recrimináveis de lá para cá, né, numa descensura, a gente permitir que um mega evento como a Copa Mundial venha para o país e você tenha, sei lá, Luciano Huck e Ivete Sangalo no júri de design, né, decidindo com peso sobre um projeto, enfim, várias questões que a gente acha que são menores e que, na verdade, não são. Só para fechar esse raciocínio, certa vez, enquanto eu era diretor cultural da APD, Associação Profissional de Designers de Pernambuco, há muitos anos atrás, eu acho que isso em 90 e sei lá quando, minha gente, enfim, a gente fez um evento, um dos 3 ou 4 eventos que a associação fez, que era uma mostra de design, né, para registrar a produção de design pernambucano e tudo. E a gente estava dentro da exposição, no galpão ali do Marco Zero, né, um galpão gigantesco, um lugar lindíssimo, muito bem estruturado, com uma exposição em 2 pavimentos, um lugar gigante, né, todo vestido de design de cabeça a baixo, com trabalhos de altíssimo nível, com homenagem aos decanos do design local, enfim, uma coisa linda, lindíssima de se ver. O resultado é uma mobilização gigante da comunidade de design de Pernambuco, e dentro dessa exposição eu encontro uma aluna minha, inteligentíssima, que eu tenho, na verdade, em alta consideração. Ela é chocada com a instalação, né, e com aquilo tudo, e ela vira para mim e falou, olha, mas, cara, como é que isso aconteceu, né, que eu não percebi? Eu falei, pois então, você poderia participar mais, né, porque se a gente fez isso com dezenas de associados, você imagina se a associação tem mais gente, pessoas com a sua visão de design, com a sua experiência e tudo. E daí ela me ouviu e virou para mim e falou, mas eu não acredito em associação, eu não acredito nisso para o design, não. Então, esses momentos de choque, né, me levaram, em certo momento, a me aproximar da militância da categoria, da nossa categoria, e, em certo momento, a desistir dela. Né? Então, eu venho desse fluxo, né, de amor e ódio já há um tempo, mas atualmente eu estou bastante amorzinho, depois de ter vindo do Conselho Nacional de Políticas Públicas, CNPC, da última gestão que realmente funcionou dele, antes de ser extinto, na prática o foi. Depois de lá, eu fui convidado para participar do conselho da gestão anterior da ADG Brasil. Recebi já durante a minha trajetória vários convites para participar e sempre, por várias circunstâncias como essas que eu já disse, e outras de foro mais pessoal, eu não aceitei participar, mas essa gestão passada me encantou muito em termos de proposta, que no geral era fazer com que esse sobrenome aí, Brasil, fosse merecido. Né? Essa é a grande missão da ADG desde a gestão anterior. E isso me encantou bastante, eu participei como conselheiro e fui convidado, a partir dessa participação, a integrar a diretoria e estou para esse novo biênio aí como diretor da ADG Brasil. É uma das coisas que a gente começou enquanto conselheiro e que avançou, e tenho a felicidade de dizer a vocês que começou a trabalhar, começou a operar essa semana, o grupo de designers pretas e pretos, o grupo de trabalho de designers pretas e pretos, que a gente anunciou numa live há uns meses atrás, que tem o objetivo de trazer para dentro da associação mais pessoas pretas e pretos e manter essa convivência de maneira mais justa possível. Né? Então, várias ações vão surgir a partir daí, eu estou empolgadíssimo com isso. Bom, vamos voltar um pouco para a tipografia. Eu costumo dizer que a tipografia é a disciplina mãe do design gráfico, né? E para mim é a lente com a qual eu olho todo o design, né?
para muitos colegas do design, a principal lente é, por exemplo, a semiótica. Para mim, não. Para mim, é a tipografia. É a minha principal lente. Eu acho que ela é uma disciplina totalmente puro sangue dentro do design. Eu acho que o raciocínio, esse raciocínio que Flávio mostrou anteriormente, é necessário, é fundamental para que a gente entenda uma série de questões que não estão só relacionadas com a direção de arte dentro do design, estão relacionadas com várias questões e com o próprio entendimento do que é design, né? Então, eu consigo perceber a tipografia com essa potência muito forte. Eu entendo que é uma palavra polissêmica em nossa língua, como o Flávio também bastante colocou, que não diz respeito só a um estabelecimento, a um processo tecnológico, mas diz respeito até o desenho de letras, enfim, aquela ideia da macro e da microtipografia são muito interessantes, né, de você ter o design, quando fala em macrotipografia, o design com tipos, tudo que está relacionado a ele, quando você olha para a perspectiva micro, é o design de tipos e tudo relacionado a isso. Então, isso para mim é algo que eu senti na pele muito cedo e que trago para o meu exercício profissional já há bastante tempo, esse entendimento explodido de tipografia, bastante brasileiro, inclusive, né? É um termo muito generoso que abraça definições incríveis, e Priscila Farias é uma das autoras que tem um papel fundamental no cunho da terminologia da nossa área, né? E eu falo da tipografia e do design, claro, no nosso país. Então, vale a pena dar uma olhadinha nos artigos dela, enfim. Bom, essa página que eu citei, que eu mostrei anteriormente, é uma autocitação, né? Isso aí é meio arrogante, mas, assim, facilita o trabalho, né? Porque traduz muito do que eu acho a respeito de tipografia. E em 2007, eu lancei um livro que traduzia o resultado de 10 anos de pesquisa nessa área, que eu pude organizar e validar no meu mestrado, que foi esse livro, o Mecotipo, essa primeira edição dele, né? E na busca por aprender uma coisa, aprender a fazer uma coisa que eu queria muito e que ninguém me ensinava, né? Não encontrava ninguém para me ensinar, que era desenhar fontes tipográficas, né? Eu acabei desenvolvendo um método de ensino de desenho de fontes tipográficas. É muito interessante isso, porque é algo que ocorre muito no nosso design brasileiro, né? O nosso design brasileiro se lê muito, se inventa muito e se comunica muito, e é algo bastante que eu acho muito interessante, que também me encanta muito na nossa brasilidade. Bom, mas o método de ensino de desenho coletivo de caracteres, o que é o Mecotipo, ele é o primeiro método brasileiro de desenho tipográfico, né? Ele rapidamente se tornou uma referência na área, e essa primeira edição do livro se esgotou em aproximadamente 1 ano e meio. Eu acredito que esse sucesso todo se deva muito pela demanda reprimida da época, a gente está falando isso em 2007, né? Existia uma demanda, sim, reprimida de conteúdos, enfim, mas também muito pelo fato... Oi, perdão, gente. Mas também muito pelo fato de tanto o livro quanto o método terem sido pensados levando em conta interesses e necessidades, digamos, de estudantes e professores, né? E isso a gente pode confirmar no processo de lançamento da segunda edição do livro, que aconteceu em 2018, né? Então, isso foi um processo muito afirmativo dessa motivação, né, e acontecimento nacional dessa publicação, porque a primeira edição eu nunca pisei no sudeste do país, na verdade teve um P&D, acho que, nossa, quase 6 anos depois do lançamento dele, foi um evento ai meu Deus, eu nem lembro onde, mas foi no sul do país, que me chamaram para lançar o livro. Eu falei, mas o livro já está lançado há anos, por que eu vou lançar lá? Eu falei, não, mas você precisa ir e tudo. O pessoal insistiu para que eu fosse, os colegas queridos, e eu fui, e tinha uma fila enorme de pessoas para pedir autógrafo no livro, para discutir o livro, e foi muito engraçado,
né, porque foi um lançamento que não teve comercialização do livro, porque não existia o livro para vender, né, mas todo mundo estava com o livro, foi uma coisa muito maluca. Bom, então acho que tem isso também, né, e ainda sobre essas razões desse livro ter sido tão bem recebido, eu acho que eu posso destacar algumas coisas aqui que eu vou dar uma lidinha. Primeiro, os projetos gráficos das duas edições, cada um a seu tempo, buscaram respeitar a inteligência do seu público leitor, eu acho. Né? É bastante ousado dizer isso, mas a gente levou isso muito a sério, né? Porque estava cansado de ver livros feitos para a gente que eram super mal feitos, livros que, inclusive, ensinavam ou pretendiam ensinar a fazer livros com qualidade, e eles em si eram péssimos de todos os aspectos. Então, como impressor, inclusive, isso me incomoda horrores. Você pegar um livro que o papel é ruim, que a impressão é deficiente, que a encadernação é péssima, né, e que o projeto gráfico visual também nem se fala, né? Então isso acontece lamentavelmente muito no nosso mercado editorial, e isso foi algo que eu nunca aceitei enquanto pessoa apaixonada por livros, né, enquanto bibliófilo. Então não aceito isso, né, isso me incomoda, sempre me revoltou. Então a gente propôs, obviamente, se destacar no mercado, porque a gente tem que lembrar sempre que eu estou falando de uma iniciativa no Nordeste do Brasil, longe das grandes mídias, e uma iniciativa independente. Os dois livros foram lançados praticamente independentes. O primeiro é a edição do autor, inclusive. Né? Então, eu não tenho uma visibilidade nacional. Quando eu saio no jornal local, não é a Folha de São Paulo, é o Diário de Pernambuco. Né? E a Folha de São Paulo é um jornal nacional, né? Então isso faz muita diferença, né? Então a gente se tinha que dar um tiro, vamos dar logo tiro de escopeta, que é para pegar tudo, entendeu? Não vamos dar tiro de 22, não. E aí eu acho que isso elas não tiveram medo de ousar, assim. Eu falei, não tenho nada a perder, então só tenho a ganhar, então eu vou chutar o pau da barraca e fazer o melhor projeto que eu poderia fazer, e botar todas as opiniões que as editoras tradicionais rejeitariam, né? Então, todas as minhas opiniões nesse sentido. Então, acho que isso valoriza, e eles buscam provocar a inteligência, eu acho, do público leitor, que é a comunidade de design. Segundo, o livro traz um compêndio, né, que é o meu material de aula. É um material muito farto, que reúne a primeira edição, tudo que eu tinha a respeito de desenho tipográfico, e a segunda, tudo que eu uso nas minhas aulas hoje em dia para o método de ensino, que é um método introdutório de desenho, de typeface, né? Terceiro, o método propõe uma abordagem muito participativa dos docentes, né? E também apresenta um sistema de avaliação. Então, isso eu percebi que foi muito bem recebido na comunidade dos professores por conta disso, porque, pô, cara, você tem um método de avaliação que ele é complexo, mas ele consegue dar uma segurança muito grande, tanto para o aluno como para o professor, em relação aos resultados, né, alcançados no processo. Isso é muito legal. E o quarto e último ponto é que o método exige inicialmente pouco esforço e praticamente nenhum conhecimento prévio, né, como pré-requisito para quem quiser começar a entrar nesse universo. Isso é muito legal. Então, vários métodos de desenho de letras acaba exigindo muito em relação à caligrafia, por exemplo, a um conhecimento prévio da caligrafia, ou seguindo alguns cânones da caligrafia, e a gente não faz isso nesse método. Como resultado, a gente tem produtos finais que não são tão incríveis quanto de outros métodos, mas em contraponto a gente tem um processo de encantamento, porque a gente trabalha muito com questões que são muito queridas, a gente trabalha muito com emocional, com afetivo dos alunos que estão, né, em formação dentro desse processo. É um pouco do miolo do livro. O projeto foi muito bem recebido, e no ano que ele saiu, ele venceu praticamente todos os prêmios que ele se inscreveu, ele foi pontuado, né, foi premiado. Os prêmios de design. Eu lamento não ter podido colocar no Jabuti, porque ele era a segunda edição, e o Jabuti só aceita a primeira edição.
Essa é uma das fontes, produto do método, né? Ele é um método coletivo, né, de desenho, onde as pessoas podem desenhar coletivamente, mas ele também assume a possibilidade do desenho individual. Esse é um projeto meu, um dos testes do método, né, usando a estrutura do método todo, né, inspirado naquelas fontes da era vitoriana, dos cartazes, né, dos tipos de madeira e tudo, que é legal, porque são tipos mal feitos por excelência, né, e esse é o charme deles, então é massa, se você errar não tem muito problema, é um truque bacana que o conhecimento histórico traz. Esse é um outro também usado e feito em conjunto com alguns alunos do Laboratório de Tipografia do Agreste, é uma outra typeface, acho ela bem legal. Aqui está ela aplicada com uma terceira typeface desenvolvida aqui em Fortaleza, no LTC, também com o mesmo processo, né? Uma toscana, eu gosto do resultado dela. E aqui está ela aplicada, a gente sempre entende isso, como eu falei, a minha percepção do que é a tipografia é muito explodida, é muito expandida para tudo. Então, a gente decidiu fazer uma estampa de camisa para poder vender camisas e financiar um processo de formação complementar dos alunos do nosso laboratório, em parceria com uma escola livre de design aqui. A gente conseguiu bolsa para eles, mas as aulas eram fim de semana, então eles precisavam de recursos para poder financiar o transporte e a alimentação. Né? Então, através desse processo, e lá aquela imagem inicial de impressão, de capa de caderno, um sketchzinho que a gente tem mais à frente, quando eu falei sobre o Laboratório de Tipografia do Ceará, acompanhava essa camisa, e a gente fez um ensaio de moda, né, e a typeface que a gente fez assina, né, Laboratório de Tipografia do Ceará. E essa é uma tampa de bueiro muito comum na região aqui que a gente está em Fortaleza, aqui pelo Meireles, Praia de Iracema, é uma das coisas que, quando eu conheci em 1998, me encantou muito, eu acho linda essa tampa de bueiro, em cima de um piso, então são dingbats que a gente desenvolveu para cá. Essa é uma outra fonte, eu também, que uso o Mecotipo, e também um exemplo de prego explodido, né? Essa daí eu recebi por encomenda da minha esposa, a professora Lia, quando a gente decidiu casar, ela disse, então você faz um convite de casamento, né? E aí passaram-se alguns meses, e ela, e aí, tu não começou o convite ainda? Eu falei, eu estou fazendo a fonte para poder fazer o convite depois, né? Porque a gente que é typeface designer, né, designer de tipos, a gente faz tipografia, né? Quem é músico faz música, quem é pintor faz telas, né? Quem é gravador faz gravuras, a gente faz letrinha. E depois ela está aplicada aí também dentro da moda, né? Numa série de acessórios que a gente fez, uma série chamada Type Lover, que era um produto do Laboratório de Tipografia do Agreste. Aqui ela está de novo numa aplicação que é o nosso bloco de carnaval, sopa de letrinhas, né, com as nossas palavras de ordem maravilhosas, espalhando por Olinda. Né, na verdade, é uma grande fantasia coletiva esse bloco, né, então a gente vai com o megafone comandando as pessoas, é a versão bold da fonte. Já saímos com fonte de Tony DeMarco, do Wilson Coan, de Eric Spickerman, mas ele não quis vir para o carnaval. A gente quis trazer, ele liberou a fonte, mas não veio. Essa é uma outra typeface, já feita por alunos, 100% alunos. Tá? É uma budoniana já feita aqui em Fortaleza, acho que há uns 2 anos atrás, por Hugo. Essa é feita por uma equipe, aí voltando ao passado, é a Sinfonia, foi feita em Recife, no campus de Recife, da UFPE, enquanto eu era professor substituto, o ano vai me fugir agora, mas todas essas são feitas a partir do método. E aqui tem algumas marcas que são interessantes, que são letterings feitos com um desdobramento do método, né? Esse é uma identidade visual que eu fiz para esse resort, que é o Nanai Beach Resort, em Pernambuco. Essas fontes, elas são produtos dessa tabela daqui, que é resultante de um dos exercícios do método, 15º exercício do Mecotipo, que a gente pega nessa primeira coluna, vou explicar muito rápido isso, tá?
a gente pega essa primeira coluna, que vocês estão vendo à esquerda, elas têm os atributos de correlação de desenho, ou seja, aquelas características que se repetem dentro dos desenhos dos caracteres de uma fonte, que fazem com que um A seja o A, de um B o B, de um C o ponto final seja o ponto final daquela fonte, e assim por diante. Né? São aspectos do desenho que são compartilhados em estruturas, em arquétipos completamente diferentes. Né? Um I é muito diferente de um S, de um O, de um M. Né? E a gente tem, nas colunas que se seguem, e aí destacando em cima essa linha de adjetivos, elegante, claro, descontraído, exclusivo e discreto, são, na verdade, palavras-chave, qualidades-chave, retiradas do briefing do projeto de design. Né? E a gente faz associações de cada uma desses adjetivos, dessas qualidades de marca, digamos, né, que o teu cliente pretende expressar, com características de desenho. E aí, lendo o livro, vocês vão entender melhor que existe uma escala que deve ser criada, estabelecida, para que a representação gráfica, inicialmente, daquela parte exclusiva, seja precisa. Né? E aí, como resultado, a gente tem a construção de letras que traduzem, que trazem essas qualidades. Né? Essa marca para Serifa Fina, que é uma editora da qual eu faço parte, e que a gente fundou no ambiente universitário, né, trata disso, né, também, ela é produto dessa nova tabela. Mais uma vez, a coluna, os atributos de correlação de desenho não se alteram, porém, as qualidades que a gente vai verificar na linha primeira lá em cima, elas se alteram porque isso está de acordo com o briefing de cada projeto. Né? E como resultado a gente tem esse N, enfim. E chegando aqui na reta final, Mônica me pediu também que a gente falasse um pouco sobre engajamento político. Acho que falei bastante na ADG, quando fala, né, dessa representação, dessa militância, na verdade, mas, como eu falei anteriormente com a fonte Lia, eu me entendo designer antes de qualquer coisa. Né? Eu sou designer, eu estou professor, eu já estive CEO de empresa, eu já tive diretor de criação em agência de publicidade, eu já tive um monte de coisa na minha carreira. Né? Mas eu sempre me entendi como designer. Né? Eu sou designer, é algo que faz parte de mim. Né? E eu entendo que fazer design como exercer qualquer profissão, é um ato político. Né? Viver em sociedade é um ato político, a gente não pode deixar de entender isso, mas eu acho que essa afirmação, ela também não é uma afirmação puramente adolescente, assim, no sentido de ser inocente, né, e de ser muito incisiva e combativa, né. É uma afirmação que eu mantenho aos 40 e tantos anos de idade, mais até do que eu tinha quando tinha 15, quando eu comecei a trabalhar com design profissionalmente. Porque realmente é assim que eu vejo o mundo. Né? Eu não consigo entender como é que a gente faz alguma coisa, e principalmente a gente que escolhe trabalhar com design. Eu não conheço nenhum designer cujos pais chegaram, olha, você, menina, você, menino, tem que se formar em design. Depois que você se formar em design, você vai fazer engenharia, arquitetura, medicina, o que você quiser, mas só depois que tiver o diploma em design. Eu não conheço. E isso acontece em outras profissões. Né? Então, assim, é uma profissão que a gente escolhe, que muitas vezes a gente briga dentro da nossa estrutura familiar para abraçar essa profissão. Eu não consigo entender como a gente não potencializa isso, não realiza esse exercício em sua plenitude. Eu também costumo dizer que a gente tem duas opções enquanto gente, né? Se você está insatisfeito, ou você se muda do lugar que você está, ou você muda o lugar que você está. Né? E eu estava profundamente insatisfeito com a sociedade com a qual eu estava convivendo. Né? Eu estou ainda muito insatisfeito. Eu não aceito, eu me envergonho profundamente em ter não um líder com o qual eu não compartilho ideias, mas ter um líder que é eleito a partir de afirmações que vão, e de ações que vão absolutamente de encontro a questões humanitárias, essenciais para a vida do ser humano no planeta.
né? Eu fico chocado que divergências políticas, que na verdade eu não acredito que sejam isso, eu acho que, desculpem a palavra, mas eu acho que é falta de caráter mesmo, tá? Eu não computo isso a nenhum engano em nada. Eu fico muito chocado, né, que a pessoa haja da maneira com que o nosso líder máximo age, e essa pessoa não seja automaticamente presa com a responsabilidade que ela está, mesmo enquanto não era presidente. Eu fico muito assustado que chegue-se a um impeachment, como a gente chegou da nossa última presidente, nossa primeira presidente mulher foi impeachmentada, e ela foi impeachmentada, não vou discutir a questão, mas foi, né? Eu particularmente acho que, enfim, não houve crime, mas eu não vou discutir isso. Mas o que me assusta ainda mais é a população brasileira permitir com que ela não seja punida a esse respeito, achar que está tudo bem, que a gente pode burlar a Constituição porque ela não merece, porque foi injustiça. Então, assim, é uma questão é uma crise de valores. E a minha maneira de responder a isso é com design. E essa é uma das peças que eu fiz, chamada Rever. Em resposta a isso, eu já não aguentava mais muitas coisas enfim, tive que estudar marcenaria para poder executar. Uma escultura de mesa, né? A gente fez algumas peças nesse sentido, né, de provocar as pessoas e discutir uma série de questões através do design. Também não vou discutir design e arte aqui, porque eu acho que brigar com a arte é uma das coisas mais, também desculpem a palavra, não me encontro na minha cabeça, mais cretinas que o design brasileiro pode ter pensado em fazer, né? Então, é uma das peças que a gente fez. Essa é uma outra, eu não sei se o áudio está saindo para vocês, tá? Se puderem me falar por áudio aqui, porque eu estou com a tela full screen. Do vídeo, não. Do vídeo, não, né? Tá bom. Então, eu vou narrando aqui, tá? A outra, acho que já ficou claro, né? Mas é uma peça de 3 planos que brinca com papel, espelho e vidro, né? São recortes de papel, cada um num plano diferente, né? A gente consegue perceber, a ideia é fazer uma reflexão sobre a forma e o conteúdo dessa palavra, né? E a gente consegue perceber aqui que existem planos diferentes brincando com isso, né? Tem um espelho lá no fundo e os papéis recortados em cima, paper cut. Essa daqui é inspirado num pôster, naquele pôster, aquela imagem super popular de Angela Davis, né, enfim, da época das questões sociais norte-americanas, enfim, da luta com a negritude. Isso recentemente também eu percebi que o meu trabalho conta muito sobre mim, sobre minha trajetória, né, o trabalho que eu abri é um trabalho que fala muito da minha origem, tem a ver com o Nordeste e tudo, mas eu percebi muito recentemente que o meu trabalho fala muito pouco sobre a minha negritude, né? E isso começou a me incomodar bastante e a me envergonhar muito, né? Eu falei, porra, mas que vacilo, né? Como é que 30 anos trabalhando com isso, eu não me posicionei em relação a isso ainda, né? E aí é algo que eu comecei a dar conta disso e a tentar pesar mais. Isso tem a ver com aquele cartaz. E essa peça traz uma frase que é: lute sempre por uma menor desigualdade. E é um L articulável, né? E qualquer ponto que você comece a ler essa frase, o sentido é o mesmo. Em qualquer momento, por uma desigualdade menor, lute sempre, sempre por uma desigualdade menor, lute, enfim, qualquer ponto é o mesmo significado, e aí você pode armar essa fita, que é um L, de qualquer jeito. Essa é uma peça que acompanhou essa outra peça,
que é o Insurgir, né? Então é a mão dos Black Panther, né? Em cima de né? Fazendo parte de uma letra I. Também, enfim, isso dá essa questão, acho que deve ser discutida também em outra circunstância. Eu acho que a gente vive uma passividade muito grande e enfim, eu não vou tocar no assunto, mas eu não pretendo ser a primeira pessoa que vai levar um tapa, não. Tá? Eu costumo dizer que se o barco virar, eu vou ser um dos problemas e não vou ser uma das vítimas. Eu prefiro isso, mas antes disso eu prefiro sair do barco. Mas se tiver que ficar, a conversa é outra. E eu acho que através do design a gente tem obrigação de fazer isso, porque a gente mexe com comunicação, e comunicação é fundamental. Né? Foi a comunicação que nos trouxe até aqui, e é a comunicação que tem mantido o status quo do mundo. Né? Essa peça fala muito sobre isso. Eu fui convidado para fazer parte de uma exposição de 30 anos da ADG, que aconteceu no ano passado, e a ADG Brasil escolheu os 30 designers gráficos mais relevantes do país. Eu fiquei, meu Deus do céu, felicíssimo em fazer parte desse grupo, e essa foi a peça que eu apresentei, que se chama Brasil Claro, Moderno e Limpo. Né? Então é obviamente uma ironia em relação a isso tudo. É um cartaz enorme, né? Eu não sei exatamente a medida, mas ele tem mais de 1 metro, ele é quase 1:0 mesmo, né? E foi produzido digitalmente. Então, uma peça que tem um impacto visual muito bacana, que a gente usou dourado, usamos um papel, como o Flávio falou, nada de especial, mas um color plus, não é um papel branco, e o resultado ficou muito legal, eu gosto muito dela. E esse é o último trabalho, que também a gente, assim que eu cheguei em Fortaleza, eu percebi que a cidade, apesar de parecer não ter uma relação, me parecia não ter uma relação tão íntima com o design, eu percebi que a relação não só era muito íntima, como era muito mais ampla do que a gente poderia imaginar. Então, para além dos 3 ou 4 cursos de design que aparecem na cidade, que inclui o curso que eu trabalho e colaboro hoje, que é o curso da Universidade Federal do Ceará, existem dezenas de outros cursos registrados no MEC e operantes na cidade. Então, é muito impressionante isso. Eu fiquei bastante impressionado com isso, e também me incomodava e me incomoda muito esse não reconhecimento social da profissão, né, de você achar que ainda que design é desenho, e que questões de valores, a gente mesmo, nossa profissão, não conseguir projetar e reconhecer valores, isso me incomoda muito. A gente fez essa peça, e dentro dessa ideia de coletividade e de educação, que é algo que tem norteado minha atuação nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente propôs uma oficina. Esse aqui é Rafael Studart, que está de boné vinho. Numa oficina, minha dupla dentro do Trampo Letras e Company, a gente concebeu um lettering, que é um lettering afirmativo, que diz Fortaleza tem design, e a gente resolveu executá-lo de uma maneira um pouco diferente, não usar a fabricação digital, ampliar como a gente ampliava antigamente as placas e tudo, e convidar uma série de designers, estudantes de design, ou pessoas interessadas a aprender a fazer isso e a executar isso. Então, estão aí os nossos alunos mexendo, né, em máquinas, cortando, usando tico-tico, cortando madeira e ficando com os dedinhos nas mãos. Foi a grande conquista da gente, né? Ninguém perdeu nenhum dedo. Fizemos isso, e fizemos um clichê tipográfico que estampava esse postal, porque durante a exposição desse trabalho, que acabou indo para uma galeria, a gente tinha o prelo do lado tipográfico, você assistia um vídeo explicando o contexto da peça. Ele é um pouco maior, eu não vou passar ele aqui, mas está no YouTube, vocês podem procurar, Fortaleza tem design, Trampo Letras e Company. Você podia estampar o seu próprio postal e levar para casa, né? E ele vinha douradinho também. Isso aqui depois da exposição, a gente doou essa peça para a Universidade Federal,
do Ceará, e ela está hoje no pavilhão onde fica o LTC, que vocês viram. A gente está instalando aí, e esse é o resultado final da peça instalada. Essa peça ganhou destaque novamente quando Fortaleza, no final do ano passado, conquistou o título de Cidade Criativa do Design da Unesco, né, se juntando a Curitiba e Brasília. E nesse momento, um pouco depois desse momento, a gente teve uma palestra de Adélia Borges aqui, num evento chamado PI 360 Graus, que é Praia de Iracema 360 Graus, que foi um evento quase que comemorativo a esse título, e ela abriu a palestra com essa peça que me deixou muito honrado, muito feliz, porque é uma das pessoas mais sensíveis do design do nosso país, e também participou aqui desse mesmo encontro, né, semana passada, eu acho, né, uns dias atrás. Bom, gente, é isso, obrigado, desculpem me alongar muito, mas a missão foi danada de cumprida. Está se aplaudido, aliás, os dois, super aplaudido, muito bom, gente, muito bom. Eita, Tadeu. Tadeu.